Bem-vindos a todas e a todas ao canal do NEC, de Bill Bien. Sejam envolvidos com o nosso carinho e com esta energia da casa, que é o refúgio espiritual das nossas almas. Bom, estamos no capítulo 24º do livro Nosso Lar, O Impressionante Apelo. No dia de hoje, fazemos o estudo do livro Nosso Lar. Alteramos nas quartas-feiras com o livro O que é o Espiritismo. Bem-vindos, bem-vindas. Bom, como a Selma se lembra de tudo? Olha. E a Marinete também. Talvez a Petra pobrecita não pode falar, mas se ela puder, eu acho que nós nos recordamos que no final ficamos no último parágrafo do capítulo O Impressionante Apelo. No último, não. Estamos aqui, não terminamos ainda não, na minha página 149. E disse, justamente, estávamos conversando que, nessa época, o André Luiz não sabia que estava na Segunda Guerra Mundial. E o Lísias falou que, bom, olha, André, nós estamos em agosto de 1939, e como você, pelas questões que você sabe, acho que você não percebe ou não sabe que nós estamos no início, talvez, de uma futura Segunda Guerra Mundial. E nós vimos que o colaborador espiritual da colônia Moradia está pedindo o quê, gente? Eu não lembro. Está pedindo ajuda. Lembra que o Lísias ligou o suposto... Eu acho que deve ser uma televisão, que também pode ser um laptop, ninguém sabe, né? Pode ser até um laptop, que vai lá saber. E o colaborador está pedindo ajuda de todas as colônias espirituais para que possa ser evitada essa interferência do plano espiritual. Porque ele está dizendo aqui, no início do capítulo, aliás, na página anterior, que tem forças umbralinas envolvendo todo... Eu vou ler aqui. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Então, ele está pedindo ajuda, porque tem a esperança de, com o auxílio do mundo espiritual, não haja a Segunda Guerra. Mas só, como vimos, que Lísias falou que será imprescindível isso. Por quê? Graças ao nosso orgulho. Então, vou ler esse parágrafo, porque como o Sandro não estava presente, eu vou continuar. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifício em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó, irmãos muito amados, dos núcleos superiores, ele está se referindo a núcleos superiores, porque Moradia é a colônia espiritual que fica mais próxima à Terra, muito mais que o nosso lar. Auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de luminosas pátrias-mães da civilização ocidental, que o Senhor nos abençoe. Então, ele está pedindo ajuda, ele está desesperado, lá no plano espiritual, porque não tem nada a ver. Como nós sabemos, isso vai de acordo com a nossa, o quê? Com o nosso nível espiritual. Esse trabalhador fiel está rogando o amparo das outras colônias. E como, claro,
lá tem na multimídia, naquela época, olha, 39, hein? Ele está pedindo ajuda através desse aparelho. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Para que possamos, dentro do nosso conhecido estudo sistematizado, irmos até o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20, Influência Moral do Médium, item 228. Por que eu fui buscar? Porque justamente ele está falando aqui da interferência do mundo espiritual em nossas vidas. Já sabemos algumas coisas sobre no livro dos Espíritos, onde tem falando que o mundo espiritual influencia muito mais do que tenhamos noção, do que imaginemos. E observem essa... Gente, alguém vai ter que ler para mim que eu tomar água. O livro dos médiuns, do item 228. Alguém pode ler para mim, por favor? Eu leio. Item 228. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos, a que, porém, eles... Caiu, gente? Caiu? Acho que caiu, não estou ouvindo, Caiu. não. Selma, continua, por favor. Ou Melinete, alguém, por favor. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos, a que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se. E mais de um se viu humilhado por por amaríssimas decepções. Porque eu fui pegar esse item sabendo que ele está se referindo aos médiuns. Por que será? Todos nós somos médiuns. E ele diz aqui, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Então, nós vemos aqui nesse parágrafo que ele está se referindo aos governos. E ele tem dizendo que, por mais que os benfeitores estejam ao lado desses políticos, o orgulho ainda prejudica esse amparo. Como ele vem dizendo, há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifício em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Então, como ele está falando, tudo vem do orgulho. E, claro, nós que temos isso em nós, afinal de contas, nós estamos no planeta Terra, onde o planeta Terra, sabemos que está saindo de um nível espiritual da infância para a adolescência. E vemos que a maior parte da população terrena somos todos nós, orgulhos, egoísmos e outras cositas a mais, como se diz em espanhol. E o pior é esse nosso irmão orgulho. Por quê? Porque ocorrem as guerras. O poder que quantas vezes no nosso dia a dia não queremos perder, nos nossos lares, entre os nossos familiares, no nosso meio, no trabalho, tudo decorre do orgulho. E observem que também ele está se referindo a médiuns.
Nesse caso, são médios que muitas vezes se deixam levar pelo orgulho, por terem uma mediunidade aflorada, ostensiva, por exemplo, vamos dizer, de efeitos materiais, efeitos físicos, outros de cura. Quantos não se deixaram levar pelo orgulho e se perderam? Poderiam ter sido instrumentos úteis da seara do Cristo. E isso é no nosso dia a dia. Bom, algum comentário em relação a isso? Marinete? Desculpa, não caí. Sim, nós vimos que você caiu. Ainda bem que você voltou, né? Graças a Não, mas Deus. não me aleijei, não me aleijei. Então, nós estamos, você depois dá uma olhadinha, no livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 20, Influência Moral do Médium, item 228. Então, agora vamos comentar sobre isso, que, no caso, ele está se referindo, fui buscar lá no livro dos médiuns, ao orgulho, que as guerras e tudo isso que temos como vícios da população da Terra é decorrente do orgulho. Poderíamos ser instrumentos úteis, mas nos deixamos levar pelo orgulho. E por isso que ocorrem as guerras e outras coisas a mais. Foi como ele está dizendo. Por que ele está se referindo a isso? Porque aqui ele está, vou repetir, há muitos benfeitores aqui. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Isso é tão atual, né, gente? Olha que nós estamos falando, nos referindo a 82 anos atrás. Não mudou muito. Pois é. Somos nós, né? Como vai mudar? Se nós estamos ainda nesse mesmo patamar. Alguma coisa? Podemos seguir? Então, ele continua falando assim. Ele vem dizendo que o enfermeiro ficou em silêncio e, após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez notar novamente. A emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Os companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz, que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações materiais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde ao nosso auxílio. Somos a parte invisível, observem, somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de nós volveremos a fluidos carnais para resgatar prístimos erros. Prístimo significa poesia, poesia prisco. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração contra o assédio das trevas. Acendamos a luz contra a guerra do mal. Movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Aí André Luiz anteriormente falou que ele não sabia que estava nisso, porque a Segunda Guerra iniciou em setembro, como vimos anteriormente, de 1939. Estamos em agosto. Então está tendo todo aquele movimento. Ele se referiu, conversando com Lisa, ele falou, poxa, já passamos pela Primeira Guerra Mundial? Não é possível. Aí Lisa explicando tudo isso, né? Que
Estamos, sim, possivelmente vai existir, vai ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Como foi dito que o plano espiritual procurou fazer de tudo, mas nós, seres da Terra, nos deixamos levar pelo orgulho. Então, ele tem dizendo que as forças tenebrosas do umbral, observem que esses espíritos umbralinos estavam envolvendo todo o planeta Terra e utilizando dos nossos vícios para que fosse gerada o quê? Iniciasse a Segunda Guerra Mundial. Quanto isso não ocorre no nosso dia a dia, não é isso, gente? Nos deixamos levar, muitas vezes, pela raiva, pela tristeza. Então, isso ocorre diariamente, a cada segundo das nossas vidas. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu ia dizer que parece que nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa, né, que está colocada no livro, né? A gente está numa guerra, né, que diferente, né, na verdade, mas que está se perdendo muitas vidas, né, e mundialmente, né? E então, certamente é pelos mesmos motivos, né, pelo orgulho que a gente ainda não aprendeu. E aí teve uma parte que você leu que fala pela necessidade, né? Não tinha como evitar a guerra, né? E eu acho que é a mesma situação, né? Que nós estamos vivendo hoje em dia, aflitos, né? Com essa situação que nos atinge e que leva muitas famílias, né? Que destruiu muitas famílias, né? Não é a mesma guerra, mas eu imagino o mundo espiritual trabalhando em cima disso, né? Sabe, Deve ter Selma, muito trabalho. não sei se você está ciente, o mundo espiritual evitou já a Terceira Guerra Mundial. Uhum. O Chico, quem está ciente dos movimentos que o Chico falava há mais de 50 anos atrás, que se houvesse a Terceira Guerra Mundial, o planeta iria perder todas as possibilidades em termos de tecnologia. Isso há mais de 50 anos atrás. O próprio Cristo, o próprio Jesus interferiu e pediu uma moratória para o planeta Terra. Lembra as Guerras Frias de anos atrás? Naquela época, chegou próximo da Terceira Guerra Mundial. E graças à misericórdia do Cristo e dos bons espíritos, não estourou a Terceira Guerra Mundial. Observem como nós somos amparados para o mundo espiritual a cada segundo de nossas vidas. Hoje nós estamos, sim, com o coronavírus e com outras coisas que nós observamos no Paquistão, mas graças a quem? A nós mesmos. Graças a nós mesmos por causa do nosso orgulho. Poderíamos estar num patamar evolutivo, como já vimos também em estudos anteriores, do mesmo nível que o planeta Marte. Mas nos deixamos levar por orgulho, pelas ambições e, infelizmente, estamos inferiores em termos evolutivo que o planeta Marte, né? Alguma coisa mais? Podemos seguir? Então, eu fui buscar no que está se referindo a isso aqui, no Livro dos Espíritos, pergunta 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Por que eu fui buscar nisso? Porque ele vem falando agora. Emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz da terra. Companheiros e irmãos,
Invoquemos o amparo dos poderosas fraternidades da luz que presidem ao destino da América. Aí ele vem dizendo, a humanidade encarnada é igualmente nossa família, ou seja, todos somos iguais. Perante Deus, todos somos iguais. E continua na 803, no Livro dos Espíritos. Todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, comprovando, porque nós estamos num estudo sistemático, não é um estudo qualquer, é um estudo no qual nós vamos em busca de alguns recursos dentro do próprio Pentateuco espírita e das obras complementares do Espiritismo e também até com algumas ciências, como nós vimos na segunda-feira, com Fátima, que tem já o conhecimento da parte psicológica, ela foi buscar. Então, isso engrandece muito o nosso estudo. E por isso que nós não temos pressa de terminar, que o objetivo aí é conhecer e estudar o Espiritismo e a doutrina amorosa do Cristo. A essa altura, posso continuar? Alguma pergunta, Marinete? Minha lindona? Tem alguma pergunta? Não, obrigada, estou aqui. Alguém quer? Graças a Deus. Tu estás aí. Porque senão ia ficar tite. Estou aqui. Sandro? Sandro caiu novamente? Gente, eu não estou vendo não, porque eu estou compartilhando a tela, tá? Acho que caiu, sim. Vixe. Então, vamos lá. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. No gesto expressivo, falou comovido. Observem agora, gente. Grandes, abnegados, os irmãos de moradia. Tudo inútil. Porém, acentuou triste, depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Ele continua. Não há, todavia... Aí André Luiz fica desesperado, né? Espera aí, ninguém aqui no mundo espiritual pode dar um jeitinho, não? Como um bom brasileiro, pode dar um jeito, porque nós sabemos, se diz que o André Luiz é o Carlos Chagas, o nosso querido Carlos Chagas, que encontrou aquela febre amarela, os que somos cruzes. Eu acho que é isso, viu, gente? Depois vocês veem, porque já estudamos sobre isso, eu não me lembro mais. Mas ele, supostamente, é o Carlos Chagas, e ele continua falando. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei insensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias, em tom grave e doloroso. A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais, demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto. Lísias convidou-me a recolher. Aí, o Ernesto pode até falar um pouco, né, amor?
sobre a situação que nós passamos hoje em dia, em termos políticos, que ele gosta muito, no Paquistão, no Afeganistão, e vemos que estão lá, está havendo o quê? Uma regressão. Observe, gente, que da liberdade que o povo havia, inclusive para as próprias mulheres, vai regredir. Não é isso, amor? Ele está online, gente? Eu tenho que ver, que eu não vejo nada. Eu não consigo ver também, acho que não. Peraí. 5. Tá não, Zélia. Ah, não, né? Uh-uh. Então, tá, são 5 pessoas. Bom, paciência. Então, vamos nós aqui continuarmos. Então, eu fui buscar lá. Então, entenderam por que eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos 803, sobre todos nós somos iguais perante Deus? Porque ele tem pedindo ajuda, ele está desesperado. Ele quer salvar o planeta com a misericórdia divina através dos bons espíritos, né? Bom, então, aqui eu fui buscar no Livro dos Espíritos o seguinte. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Quem pode ler, por favor? Eu não consigo ler, eu não consigo arrumar a tela aqui, sabe? Aí fica uma imagem em cima, eu não consigo ler. Eu leio. Porque permite Deus Sandro, que por os espíritos... favor, Sandro, coloca a tua câmera, Sim? por favor. Nós fizemos um trato aqui que nos estudos vamos deixar a tela ligada, porque fica Sim, mas melhor. hoje não dá para estar toda hora com a tela. Não tem problema. O quê? Estou a contar com a câmera toda hora ligada. Hã? Entendi, não. Sim, depois eu explico-te. Vai postar. Então vai, eu vou ler. Porque permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como o espírito que és, tens de progredir na ciência do infinito. Daí o passar nas provas do mal. Para chegares ao bem, do mal para chegares ao bem, a nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atua influências más. É que as atrais, desejando o mal. Portanto, os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassino, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentarem no íntimo esse condor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se para te auxiliar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa o senhor dos teus atos. É assim que Deus confia na nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de cessar a uma ou outra influência contrária que se exercem sobre nós. Marinete, minha flor, como se chama isso? Lembra que nós estudamos várias vezes? Dunia. Exatamente. Se estamos propensos, se estamos pensando no mal, o que vamos atrair? O que estamos a pensar? Então, o nosso padrão vibratório vai ficar como? Não é isso? Então, isso é muito importante porque é tudo, gente. Tudo. Eu gosto muito de colocar figuras, fica mais fácil. Porque nós, no nosso dia a dia, não vemos isso, né? Mas a energia está aí, existe. E se os espíritos, se nós pudéssemos ver, se nós todos fôssemos videntes, teríamos
aí íamos ter noção de como isso interfere cada segundo das nossas vidas. Tudo é sintonia. Com a nossa sintonia, o nosso padrão vibratório, através disso aqui, ó, padrão vibratório. Estamos sintonizados ao quê? Graças ao nosso pensamento, existe uma sintonia moral. E o nosso padrão vibratório vai buscar quem? Quem estiver na mesma sintonia que nós, como a nossa, né? Então, vocês entenderam porque eu fui buscar isso para explicar sobre a guerra que ele está se referindo aqui no último parágrafo. E outra coisa, continua no 472, é muito interessante estarmos indo em busca, deixa aqui tirar aqui irmos em busca no livro no Pentateuco, para quando nós também estivermos no nosso dia a dia e perguntarmos por que está ocorrendo certas coisas na nossa família, algumas discussões, porque as crianças estão mais agitadas. Perguntem-se a si mesmo. Perguntemo-nos a nós mesmos como nós estamos em termos de padrão vibratório. Por que será que isso está ocorrendo? É a nossa realidade diariamente. Fui buscar também no Livro dos Espíritos, na 472, no mesmo capítulo. Quem quiser ler, tudo referente à questão da sintonia, porque nós vimos que na vizinhança do planeta, naquela época, nós estamos em agosto de 1939, havia a parte umbralina estava ao redor do planeta, intuindo aos políticos que houvesse a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, por isso que fui buscar ajuda lá no Livro dos Espíritos. Então, continuando no mesmo livro, no mesmo capítulo, 472. Alguém pode ler? Sem ser Sandro. Deixa a Sandra ficar um pouco quietinho, só observando. Hein? Marinete ou Selma? Eu não consigo ler, eu estou com uma imagem em cima, eu não sei por que apareceu isso aqui. O quê? E eu não consigo tirar. O quê, Selma? Eu fico vendo, as câmeras estão em cima do texto e eu já puxei para todos os lados e eu não consigo tirar. Estranho, né? As imagens, sabe? Tá bem assim. Divido o ecrã. Mas foi isso que eu fiz. Aí ela corre mais para o texto ainda. Eu não estou entendendo. Então vais ao meio da tela. Ele tem um cinzento. Tu puxas para o lado direito ou para o lado esquerdo e ele diminui uma parte ou outra. Será? Não, agora eu só te vejo. Não consigo. Então tá. Eu já puxei aqui. Eu vou lá. Tá, peraí, eu acho que já consegui. Vou tentar aqui. Não. Faz parte, Selma, porque nossa geração é cruel, né? Como nós apanhamos, né, minha irmã? Pois e haja apanhar. Bom, vamos lá, então. Segue, Sandra. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos. Sandra, eu não estou te ouvindo, não. Vamos. Calma. Tá, peraí. 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Vai tentar aí agora, Sandra. Aproveitem as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-nos sem que disso nos deis conta, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, quando um homem no seu caminho a certa quantia, não podes tenham sido os espíritos. Tá ruim, Sandro, tá ruim. Deixa eu continuar. Aproveita.
Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, sem que disso vos deis conta, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar o homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá em relação a todas as demais tentações. Então, como nós vimos, tínhamos também se quiséssemos, não teria ocorrido a guerra, mas nos deixamos levar, como tudo que ocorre no nosso dia a dia. Por quê? Por esta sintonia. Mas, claro, estamos tentando equilibrar as nossas vicissitudes. Como vamos exigir de nós aquilo que ainda não somos? Nós não somos seres perfeitos. Estamos aqui tomando tempo para estudarmos a equilibrar todas essas nossas vicissitudes. E olha, que para chegarmos onde nós estamos, quanto tivemos que passar por situações bem complicadas em existências anteriores. E damos graças ao nosso Mestre Jesus, que nos colocam nesse caminho amoroso desta que é a doutrina amorosa do Cristo. Basta que cada estudante de si mesmo, que vai em busca do autoconhecimento, tenha coragem de sobrepor-se às suas próprias vicissitudes no seu dia a dia, nos seus lares, em instituições onde se encontram, isso que são instrumentos, sem perceberem, da seara do Cristo. Então, para aqueles que têm a coragem de serem as sementes vivas, o exemplo vivo da centelha amorosa, da doutrina amorosa do Cristo, que tenhamos a verdadeira coragem para seguirmos e sermos frutos saudáveis e alimentarmos diariamente com a doutrina do Cristo. Alguma coisa? Alguém quer comentar sobre isso? Então, eu vou passar. Vamos iniciar o capítulo 25. Ninguém? Marinete, está tudo certinho? Bom, capítulo 25. Generoso alvitre. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem, rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo a bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á, em meu nome, ao ministro Genésio. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise o ministro Clarencio que comparecerei
ao expediente logo que encontre nosso amigo, logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Bom, eu vou... Gente, eu me esqueci, desculpem. No último capítulo, falando sobre a paz, eu encontrei em Raul Teixeira, Carta Magna da Paz. Olha que coisa linda. Ninguém usufrui da paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Carta Magna da Paz, segunda edição, editora Fater, do nosso querido Raul Teixeira. Podemos encontrar também no Mundo Espírita, que se encontra o site aí para quem estiver interessado ou interessada, tá? Então, retornando, aqui a paz está em nós. As guerras se encontram em nós, certo? Bom, eu gostaria de saber quem se lembra de que ministro, o Clarencio é ministro de que ministério? Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ó, eu não tenho certeza, mas eu acho que é da regeneração. É Eu não mesmo? tenho certeza. Vamos lá, Marinete, Sandro. Bom, na Não me verdade... Oi. Não Você me se lembro. lembra da Eu acho que é onde... da regeneração também. É mesmo? Muito bem. Uhum. Marinete? Não, não lembro, não. Pois é. Ele está indo para o Ministério da Regeneração. Mas aonde ele se encontrava anteriormente? Em que ministério? Ah, é verdade. É porque vocês leram bem direitinho hoje, não foi, meus lindos e minhas lindas? Ele estava no Ministério do Auxílio. Estava no Ministério do Auxílio. Não é isso? Observem que a Laura está dizendo que... Por que a Laura pediu que o seu colega, quer dizer, o seu amigo Rafael, fique com André Luiz? Por quê? Porque ela vai regressar vai voltar a encarnar. Oxê, não, Então a Dona Laura não vai voltar a encarnar. não. Gente, acabamos de ler agora. Ela trabalha no Ministério do Auxílio. Ela não pode sair e deixar André Luiz sozinho. Porque lembram que ele recebeu aquela permissão para ir como visitar e aprendiz nos ministérios? Ele teve aquela permissão de 1 ano? Sim, para poder estudar como aprendiz de medicina. Então, ele tem, e para que, como eles, toda a família trabalha. Quem fica, nós sabemos que quem fica lá é só a neta dela, né? Que desencarnada, né? Então, eu até esqueci o nome dela. Liliana? Yolanda, não. Não é Heloísa? Heloísa. Porque Yolanda, deixa eu ver aqui. Laura. Uhum, isso mesmo, estou aqui. Estou lá no capítulo que tem falando sobre ela. Uhum. Bom, aqui está dizendo, porque Laura teve, no caso, os 4 filhos, Lísias, Judite, Yolanda e Teresa. Então, Heloísa, ela aparece no 21º, continuando as palestras,
que ela estava muito chateada. Lembra com o noivo? É a Heloísa, viu, gente? Certo? Viu? Então, continuando. Heloísa é que foi amparada pela avó. Por quê? Porque graças ao trabalho da Laura e tudo isso, ao invés dela ficar durante muito tempo no umbral, ela está sendo o quê? Auxiliada no próprio lar de Laura. Então, Heloísa, viu? Como a Selminha falou. E, neste caso, eles todos trabalham, menos a Heloísa. E ela não quer que o André fique sozinho em casa e que perca o tempo dele. Por isso que pediu para que Rafael fosse fazer companhia a ele. E pediu a Lísias, porque todos trabalham no mesmo ministério, que falasse com Clarence que ela iria se atrasar. Por quê? Para poder... Ele estar ciente do assunto, está ciente, e quando chegasse quando entregasse a Rafael, ela continuaria, né? Seguiria para o seu trabalho. Então, eu gosto de fazer umas perguntinhas. Quantos ministérios são no nosso lar? 7. Hã? 7. É mesmo? O que você acha, Selma, Marinete? 6. Muito bem! Muito bem, são 6 ministérios. Quem sabe os nomes? Quem se lembra? Ai, ai. É porque se lê bastante, né, meus amores? Quem se lembra? Vamos lá, olha aqui. Regeneração, Geração. auxílio, comunicação, união divina. Eu não sei o que aconteceu aqui, deixa eu pegar aqui porque estava tudo direitinho, faz parte. Então, os 3 primeiros estão mais próximos da esfera terrestre e os 3 últimos se ligam aos planos superiores. Por que eu coloquei aqui essa imagem? Esse é o Carlos Chagas, que é o nosso conhecido Carlos Chagas, sobre aquela da... Ai, esqueci. Febre amarela, eu acho. Não sei, não me acordo, não. Esquistossomose. Eu acho que é esquistossomose. Depois vocês veem. Esqueci. Aqui é o nosso Carlos Chagas, o conhecido, supostamente, André Luiz, tá? Então, são quantos? 6. 6. Quantos ministros há para cada ministério? Vocês podem colar, porque vocês viram ali rapidinho. Sei não. 2. Para cada ministério, há 2 ministros. Vamos lá, continuando. Então ele está lá esperando, ficou contente, porque ele já estava assim, poxa vida, eu vou ficar sozinho? E vocês sabem que André Luiz está atute, né? Quer trabalhar. Ele há quanto tempo já havia pedido a Clarencio para um trabalho. E só que ele pensava que poderia trabalhar como médico, e não foi bem assim. Não é isso? Lembram-se? E ele recebeu autorização de 1 ano para que pudesse estar aprendendo nos ministérios. Eu fui buscar lá no livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Por que será que eu fui buscar, hein, Selma? Esta pergunta lá no livro do... Pode ver, Selminha? Eu consigo ver uma parte, sim. Aqui? Eu acho que você foi buscar por conta do trabalho que se tem no mundo espiritual, né? Das Vamos lá, lê atividades que primeiro. tem lá. Não dá para ler, eu não consigo ler o final. A Marinete está bem em cima. A Marinete está em cima? Tá. Uai, puxa a câmera, puxa a imagem. Não sai. Marinete, você quer ler? Então, vamos lá. Ô, Selma, eu saí, olha aí. Vê se dá para ler. Não tem jeito. Gente, vamos ler para que nós pelo menos terminemos aqui, que faltam 6 minutos. E o que deixou
que deixou trabalhos de artes ou de literatura, conservas pelas suas obras o amor que lhe tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outros pontos de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Por que isso? Quem era André Luiz? Qual era a profissão dele? Médico. E ele, como ele era um cientista, ele quer aprender. Ele tem isso nele. Ele apenas continua a ser o que é. Passando lá 2 anos no umbral, ele quer entender o que está ocorrendo. 2 anos. No livro tem dizendo 8 anos. Depois fomos ver, graças ao Geraldo Lemos, que foi um erro, uma equivocação de imprenta e que não foi corrigido na época e não corrigiram ainda. E não vão corrigir. Né? Tem dizendo aqui que foram 8 anos, mas não. Foi um erro de impressão. O André Luiz, ao invés de 8 anos, como está no livro, foram 2 anos. Ele continua com essa vontade de aprender. Ele continua sendo o que é. Então, ele, com esse intuito, essa vontade de aprender, queria trabalhar, queria entender o que ocorre no mundo espiritual. Foi por isso que eu fui buscar. Nós continuaremos a ser o que somos. Só que de uma forma diferenciada, como disse aqui, né? Vamos lá, Selminha? Ou, Marinete? Continua, por favor? Peraí, minha linda. Peraí. Vocês entenderam por que eu fui buscar aqui? Porque ele está muito ansioso para conhecer a colônia, como funciona. Ele até então não sabe. Ele ainda não foi. Não teve nos outros ministérios. Mas essa ansiedade dele veio depois, não foi, Zé? Não. Porque antes ele queria trabalhar como médico, porque ele era médico na Terra. Não, ele já estava ansioso para trabalhar. Aí não foi permitido, lembra? Ele já está há muito tempo querendo trabalhar. Essa ansiedade já tem... ansiedade... Oi. Ele estava com vontade de trabalhar, mas na área dele. Na área dele. Mas na área dele não era permitido. Aí ele viu que não podia. Então, ele não quer perder tempo. Então, imagine, ele está na casa de Laura, na família de Laura, todo mundo vai para o trabalho, e ele ficar sozinho? Aí depois ele teve interesse, né, de poder pegar qualquer um trabalho que viesse, né? Não, ele não vai trabalhar. Ele não recebeu essa permissão. Ele recebeu uma carteirinha de visitante. Ele pode ter acesso aos ministérios. É como se fosse um estagiário. Mas para isso ele não pode. Então, mas o que acontece? A Laura pediu para que o Rafael fosse com ele. Por quê? Se ele não conhece, vai adiantar ele ir lá no Ministério da Regeneração, que é o ministério mais pesado que há? Se não tem alguém que possa manifestar ou estar com ele explicando como ocorre? E as pessoas que estão no Ministério da Regeneração têm que trabalhar. Não vai parar para poder ficar com o André Luiz. Por isso que a Laura pensou e pediu que o Rafael acompanhasse. Entendeu, Marinete? Entendi. Alguma coisa sobre a ansiedade? É como nós, né? Igualzinho. Por isso que é bom estudar o André Luiz. Pronto. Por isso que eu fui buscar nisso, isso que eu achei muito interessante. Gente, faltam 2 minutos. Eu vou terminar esse parágrafo, tá certo? Então, tem dizendo: lembrai-vos de que a paz... Oi, meu Deus do céu, já estou lá no 24 ainda. Não, já terminamos. Termina o parágrafo quando a Laura pede a Lísias que
que avise o ministro Clarencio que irá se atrasar, porque vai apresentar, vai deixar o Rafael, o André Luiz nos cuidados de Rafael, tá? Bom, então vamos continuar na próxima vez. Eu acho, viu como é que foi rápido isso? Alguma dúvida, algum comentário? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Se possível, caso seja, digo, se possível, na próxima vez, leiam a continuação, leiam o capítulo. Estamos no 25, Generoso Alvitre. Tá certo? Porque vai ser mais fácil e se torna mais dinâmico também. Se for possível, óbvio, né? É isso. Alguma coisa, algum comentário? Marinete? Não, tudo bem. Sandro? Joia. Tudo bem. Vamos lá. Então, vamos finalizar aqui o nosso compartilhamento. Vamos finalizar também a nossa gravação. Então, daqui a 2 semanas, continuaremos no estudo do capítulo 25º. Como é que é o nome mesmo, gente? Generoso Alvitre. Espero que vocês tenham aqui gostado do nosso estudo e recebam todo o carinho da Casa do Caminho e de todos que aqui se encontram, porque todos nós só temos um objetivo: equilibrar os nossos vícios. Beijo no coração. Até lá.